pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver os recursos do Excel possui para dividir textos, informações dentro de uma célula e separar em células diferentes. Por exemplo, aqui na tela nós temos um código que tem um texto e um valor. Eu quero separar as informações para poder utilizar elas em outros tipos de análise, funções, relatório que eu vá fazer. Vamos ver os principais recursos que o Excel possui para esse tipo de trabalho. Primeiro vamos falar da forma mais simples que nós temos para dividir informações no Excel, que é a função esquerda e direita. E principalmente quando nós estamos falando de códigos que têm uma estrutura padrão fixa. Aqui, por exemplo, nós temos um código que começa com 3 letras e depois 4 números. É sempre 3 letras e 4 números. Então é muito simples de extrair essas informações dela. Se eu quero, por exemplo, o valor, eu vou extrair com a forma da direita, porque o nosso valor está no lado direito do nosso código. Então a gente vai usar igual, direita, vamos selecionar o nosso texto, ponto e vírgula, e escolher a quantidade de caracteres que nós queremos extrair. Eu quero extrair os 4 últimos números, então são os 4 caracteres da direita. Eu vou colocar aqui 4, fechar o parênteses e dar um Enter. Ele vai extrair para a gente o número 5.235. Agora é só copiar essa foto para baixo e ele automaticamente vai extrair todos os números para a gente. E agora a gente pode pegar esse valor e fazer outros trabalhos e análises que a gente precise. E para extrair o texto? Bom, se a direita extrai as informações que estão do lado direito, para extrair o nosso texto que está do lado esquerdo, nós vamos usar a função igual esquerda. Vamos selecionar nosso texto, ponto e vírgula, e escolher o número de caracteres. Como eu quero as 3 letras que estão na esquerda, no início do nosso texto, eu vou colocar o número 3, que são os 3 caracteres que nós queremos. Vou fechar parênteses, dar um Enter, e a gente vai ter o nosso texto. Posso copiar para baixo, e ele vai fazer a extração desse texto de todos os códigos. Agora vamos ver um caso que vai dar um pouco mais de trabalho, vamos dizer assim. Esse aqui que nós temos é um código que não tem um tamanho definido. E além de não ter o tamanho definido, eu não quero extrair algo da direita nem da esquerda. Eu quero extrair do meio dele. Eu quero extrair o DDD de cada uma dessas cidades. Então, Niterói, do estado do Rio de Janeiro, o DDD é 21. Campinas, do estado de São Paulo, o DDD é 19. E Goiânia, do estado de Goiás, o DDD é 62. E eu quero extrair esse número para aqui. Como eu posso fazer isso? Repara que se eu usar, por exemplo, o esquerdo ou o direito, não vai dar porque está no meio. E além disso, o nosso código ele muda de tamanho. Aqui nós temos o código totalmente igual, um padrão. 3 letras, 4 números. Aqui não. Aqui nós temos Rio de Janeiro, que é muito grande. Temos Goiás, que é pequenininho. Temos diferenças de tamanhos. E eu preciso excluir algo. Excluir não, mas extrair algo que esteja no meio do nosso texto. Nós vamos usar a função estTexto. Aqui, ó, igual xt.texto. Ela vai extrair parte de um texto para a gente. A gente tem que definir exatamente qual parte dele nós queremos extrair. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, ponto e vírgula, e ele me pergunta um número inicial, ou seja, a partir de qual caractere você quer extrair o seu texto. Eu posso, por exemplo, escolher aqui, vamos dizer que seja o caractere 15, vamos ver o que acontece. Ponto e vírgula, e quantos caracteres você quer extrair. Que nem o outro perguntava quantos caracteres da direita e quantos caracteres da esquerda. Aqui também são quantos eu quero extrair. Se eu quero extrair o DDD, eu vou extrair 2 caracteres, que é, por exemplo, 21. 2 e 1 são 2 caracteres. Vou fechar um parênteses e dar um Enter. Ele vai extrair para a gente uma barra. Ou seja, o nosso inicial, que é 15, não deu certo. Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar aqui 17. Agora ele vai extrair o 21. Por quê? Ele contou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar aqui. 17 caracteres. E aqui ele extraiu os 2 caracteres que nós pedimos para ele. Então ele começou a extração lá no 17º e extraiu 2. Mas aqui eu tenho um problema. Como a gente viu, não é uma estrutura que tenha um padrão. As células de baixo, elas são menores que a de cima. E quando eu copio essa forma para baixo, eu vou ter um erro. Aqui ele extraiu o AM de Campinas. E aqui o IA de Goiânia. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que identificar algum padrão. Tentar identificar, a gente já viu que o padrão
não é o tamanho, aqui o padrão era o tamanho, aqui não, nós não temos um padrão. Para o Excel conseguir trabalhar, fazer a pesquisa dele, as extrações, ele tem que entender um padrão. E qual é o padrão que nós temos aqui? Todos os códigos do DDD, eles começam com um parêntese. Então eu tenho que descobrir qual é a posição, qual é o número do caractere desse parêntese, para eu mandar o Excel iniciar a minha extração, o meu número inicial, exatamente na posição onde esse parêntese está. E como a gente vai descobrir isso? Bom, deixa eu apagar aqui e vamos fazer novamente tudo. Nós vamos usar uma função chamada localizar. Ele vai localizar um texto procurado, olha só. Nós vamos pesquisar e procurar esse parêntese. E nós vamos colocar dentro da nossa fórmula o parêntese entre aspas, porque ele é como se fosse um texto. Ponto e vírgula, onde eu vou pesquisar esse parêntese. Aqui, nesse código. Ele ainda pergunta se eu quero dizer um número inicial. Eu não quero um número inicial, eu quero que ele procure tudo. Vou fechar o meu parêntese, agora eu vou fechar o parêntese da função localizar e dar um Enter. E ele vai dizer que o meu parêntese é o caractere 16. Lembra quando a gente fez a fórmula hash? Qual foi o número inicial que eu coloquei? Foi o número 17. O que isso quer dizer? É a posição do parêntese mais 1. Porque eu não quero começar no parêntese, eu quero começar depois do parêntese. Então é a posição do parêntese mais 1. Se eu fizer agora o hash texto igual hash texto, qual é o meu texto? É esse. Ponto e vírgula, qual é minha posição inicial? Ele até escondeu aqui pra gente, deixa eu fazer aqui em cima. Igual hash texto. Qual é o texto que eu quero extrair? Aqui desse texto. Ponto e vírgula, qual é o meu número inicial? É o 17, é a posição do parêntese. Ponto e vírgula, quantos caracteres eu quero extrair? 2, que é o nosso DDD. Vou fechar um parênteses e dar um Enter. E a gente vai chegar no número 21. Se eu copiar essa forma para baixo, ele vai achar a posição do parêntese, ou seja, o nosso texto procurado, aqui dentro desse código. Então aqui é a posição número 12 e aqui é a posição número 8. E se eu fizer a função hash texto para ela, a gente poderia copiar, mas vamos fazer de novo. Igual hash texto. Qual o texto que eu quero achar? Eu quero achar aqui nesse texto. Ponto e vírgula. Qual é o número inicial? É o número que está aqui embaixo. Deixa eu voltar e fazer lá em cima de novo. Igual hash texto. Esse aqui é o texto. Ponto e vírgula. O número inicial é o número da posição do parêntese. Vou fechar um parêntese. Opa, faltou a parte de quantos caracteres eu quero extrair. 2 caracteres. Agora sim, vou fechar um parênteses, dar um Enter e ele vai trazer para a gente o 19. Agora é só copiar essa para baixo e ele traz também o código do DDD de Goiânia, que é 62. Então, para você extrair o texto do Excel, é importante você sempre tentar achar um padrão. Seja o comprimento do texto, seja a posição de algum item, porque o Excel tem que saber o que ele vai extrair, da onde ele vai extrair. Aqui eu falei, olha, extrai do lado esquerdo, extrai do lado direito. Aqui eu tive que dizer para ele exatamente, eu quero que você extraia ali, ó, na posição 17, na posição 12. Então, quando você quer extrair uma função, a primeira coisa que tem que fazer é achar um padrão. Senão o Excel não vai entender o que ele tem que extrair. E como a gente tinha feito anteriormente, ele vai extrair o 21 de outro, depois o AM, depois o IA, ele vai extrair cada uma coisa diferente. Então, acha um padrão para poder extrair a informação que você precisa. E lembrando que se você gostou, não deixa de dar sua curtida aqui, se inscrever no canal para aprender ainda mais sobre Excel. E se ficou com uma dúvida, alguma sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.